Olá! O Notícias da Câmara desta terça, dia 4 de outubro, começa falando sobre eleições. As candidatas e candidatos que passaram para o segundo turno das eleições gerais em 30 de outubro já podem retomar os atos de campanha em espaços públicos, como comícios, caminhadas, carreatas e distribuição de material gráfico. Já o horário eleitoral gratuito nas emissoras de rádio e TV só terá início a partir da sexta, dia 7. E ainda sobre eleições, a bancada federal do Rio Grande do Norte teve uma renovação em 50% dos candidatos eleitos. Veja como fica a composição dos deputados federais. Dos 8 deputados federais eleitos, 4 são do PL. Já o PT e União Brasil ficaram com 2 vagas cada. Entre os eleitos pela primeira vez estão Robinson Faria, do PL, advogado, ex-governador e ex-deputado estadual. Mineiro, do PT, ex-deputado estadual e secretário estadual da Gestão de Projetos e Articulação Institucional. Paulinho Freire, do União Brasil, vereador e atual presidente da Câmara Municipal de Natal. E ainda o Sargento Gonçalves, do PL, que é policial militar. Já os que foram reeleitos e permanecem na Câmara Federal são João Maia, do PL, Benes Leocádio, do União Brasil e General Girão, do PL. Além de Natália Bonavides, do PT, a candidata mais votada pelo Rio Grande do Norte, com 157.565 votos. A responsabilidade eu sinto como que nem a que eu recebi em 2018, né? Que imagine, você receber essa delegação do povo do Rio Grande do Norte para representar lá. Foram 4 anos de muito trabalho, né? A gente realmente buscou honrar essa confiança, trabalhando a cada dia na defesa dos direitos do povo trabalhador. Foi para isso que a gente esteve lá e é para isso que a gente vai estar lá mais 4 anos, para defender o povo trabalhador do Rio Grande do Norte. A Assembleia do Rio Grande do Norte teve mudanças em 1/3 da bancada, sendo o PSDB o partido com maior número de representantes na Casa Legislativa. Das 24 vagas disponíveis para a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, 15 serão preenchidas por deputados estaduais reeleitos. A renovação será de apenas 37,5%. Os deputados estaduais reeleitos foram o Coronel Azevedo, do PL, Cristiane Dantas, do Solidariedade, Dr. Bernardo Amorim, do PSDB, Eudiane Macedo, do PV, Ezequiel Ferreira, do PSDB, Francisco, do PT, Galeno Torquato, do PSDB, George Soares, do PV, Gustavo Carvalho, do PSDB, Hermano Moraes, do PV, Isolda Dantas, do PT, José Dias, do PSDB, Kleber Rodrigues, do PSDB, Nelter Queiroz, do PSDB e Tomba Farias, também do PSDB. 9 candidatos eleitos integram a renovação do Legislativo Estadual. A renovação da Assembleia Legislativa terá o delegado da Polícia Civil e ex-secretário da Sentas, Adjuto Dias, do MDB, a vereadora da Câmara Municipal de Natal, Divaneide Basílio, do PT, o empresário Ivanilson Oliveira, do União Brasil, o ex-prefeito de Antônio Martins, doutor Queginaldo Jacome, do PSDB, o ex-prefeito de Maxaranguape, Luiz Eduardo, do Solidariedade, o vice-prefeito de Apodi, Neilton Diógenes, do PL, o empresário Taveira Júnior, do União Brasil, a ex-secretária de Assistência Social em São Gonçalo do Amarante, Terezinha Maia, do PL, e o policial reformado Wendel Lagartixa, do PL. E com a eleição do presidente da Câmara, vereador Paulinho Freire, para deputado federal e da vereadora Divaneide Basílio para deputada estadual, a Casa Legislativa passa por mudanças na composição. Quem assume o lugar deixado por Paulinho Freire é o suplente Dixon Júnior, que já foi vereador. A presidência será ocupada pelo vereador Érico Jacome, já eleito para o biênio 2023-2024. E no lugar da vereadora Divaneide Basílio, assume o suplente e vice-presidente do PT no estado, o professor Daniel Valença. Agora a gente fala sobre o executivo estadual. A governadora Fátima Bezerra foi reeleita e falou sobre as propostas para os próximos 4 anos de gestão. Conseguimos resgatar o respeito e a dignidade dos servidores públicos. Ao mesmo tempo, resgatar a confiança e a credibilidade junto aos setores produtivos, ao empresariado, aos trabalhadores
e demais segmentos da sociedade. Os próximos 4 anos da minha vida, eu vou me dedicar mais ainda ao Rio Grande do Norte, para avançar nesse projeto de desenvolvimento sustentável em curso, com geração de emprego, com fortalecimento das políticas sociais, com mais cidadania, com mais direitos para o povo potiguar. O candidato Rogério Marinho, eleito pela primeira vez ao Senado para representar o Rio Grande do Norte, também falou sobre as propostas para o mandato. Nós vamos trabalhar para enfrentar esse processo de desigualdade que o Estado do Rio Grande do Norte e o Nordeste está submetido há dezenas de anos. Então nós temos que fazer políticas inclusivas na área fiscal, tributária, na área de crédito, na área de inovação tecnológica, na área da educação, no que diz respeito à qualificação dos jovens para o trabalho, aproveitar os potenciais econômicos do nosso estado, enfim, nós vamos fazer diferença lá e orgulhar os norte-riograndenses. E olha só, os eleitores que não votaram no primeiro turno das eleições 2022 podem ir às urnas no próximo dia 30 de outubro. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, cada turno de votação é uma eleição independente e a ausência na primeira etapa não impede o comparecimento na segunda. Mas, para isso, precisa estar em situação regular com a Justiça Eleitoral. Lembrando que a ausência na votação deverá ser justificada em um prazo de até 60 dias. E ainda falando sobre o assunto, o resultado das eleições 2022 surpreendeu os dados divulgados pelas pesquisas eleitorais. Para o cargo de presidente da República, por exemplo, a diferença chegou a 10 pontos do levantamento feito por alguns institutos. Na véspera das eleições, Datafolha e IPEC divulgaram que a diferença entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e o atual chefe do executivo, Jair Bolsonaro, seria de 14 pontos percentuais. Ao término da apuração dos votos, no entanto, a diferença foi de apenas 5 pontos, fora da margem de erro de 2 pontos percentuais para mais e para menos. O especialista em marketing político e digital Bruno Oliveira atribui a diferença a uma movimentação do eleitorado. Pesquisa não é urna aberta. Isso se comprovou nessas eleições. O movimento do eleitor ele existe, mesmo faltando um dia para as eleições ocorrerem. Tanto que, se nós observarmos todas as pesquisas, mesmo na véspera, na sexta ou no sábado, elas apresentam um número X de indecisos, de pessoas que não sabem ainda em quem vão votar e vão decidir na hora de votar. Esse movimento ele ocorre em todas as eleições, mas que nessa chamou de fato a atenção as diferenças em que todos os institutos basicamente tiveram para identificar esses movimentos com mais precisão. Tanto a diretora do Datafolha, Luciana Chong, quanto a diretora do IPEC, Márcia Cavalari, justificaram a disparidade dos dados das pesquisas para o resultado das urnas com uma possível migração de última hora de parte dos votos dos eleitores de Ciro Gomes e de Simone Tebet para Jair Bolsonaro, somada aos votos dos indecisos. Numa eleição com as características dessa que nós estamos vivendo hoje, de grande polaridade, nós tivemos mais de 90% do eleitorado brasileiro votando ou em Lula ou em Bolsonaro. É uma disputa de fato muito bipolarizada e essa bipolarização contribuiu para que houvesse esse movimento que, se a gente for analisar os números mais friamente, ocorreu principalmente dos candidatos Ciro Gomes e de Simone Tebet, que eles migraram parte para Lula, parte para Bolsonaro, principalmente para Bolsonaro, juntamente com os indecisos, fazendo que Bolsonaro tivesse um crescimento que não estava sendo identificado nas pesquisas. O especialista em marketing político e digital aponta a necessidade de novas ferramentas que possam prever essa movimentação na véspera do pleito, garantindo pesquisas eleitorais mais assertivas. Pesquisa é um instrumento científico. Como tal, usa metodologias que são testadas e constantemente modernizadas, enfim, adequadas ao novo momento. Isso não deve ser motivo para nós dizermos que elas são, que a gente deve descreditar as pesquisas, que as pesquisas são mal feitas, não. Mas que elas precisam, de fato, encontrar mecanismos que busquem maior precisão ou se aproximar ainda mais da precisão nessa questão da intenção de voto. E a gente muda de assunto. O IBGE prorrogou até o início de dezembro o prazo para a coleta de informações voltadas ao censo 2022.
O motivo é devido à dificuldade no recrutamento de recenseadores. O trabalho de levantamento de informações em campo do IBGE, que teve início no dia 1º de agosto, tinha previsão de ser concluído no fim de outubro. Porém, foi estendido até o início de dezembro. O Instituto comunicou que está enfrentando dificuldades para contratar trabalhadores em algumas localidades. Em todo o país, o IBGE conta com 95.448 recenseadores em ação, pouco mais de 50% do total de vagas disponíveis. Diante desse cenário, uma medida provisória está sendo preparada para permitir contratações emergenciais. Até 2 de outubro, foi recenseada aproximadamente 49% da população estimada no país. No censo demográfico de 2010, já tinham sido recenseados a essa altura da coleta quase 90% da população. O INSS também prorrogou até hoje o prazo de inscrições para o concurso público. Hugo Fernandes. O motivo da decisão foi a instabilidade apresentada pelo site da Sebrasp, onde estão sendo realizadas as inscrições. Estão sendo ofertadas 1.000 vagas para o cargo de técnico de seguro social, com salário de até R$ 5.905,79. Das 1.000 vagas ofertadas, 708 são para ampla concorrência, 202 para pessoas negras e 90 para pessoas com deficiência. A aplicação das provas objetivas está prevista para o dia 27 de novembro. A taxa de inscrição custa apenas R$ 8,00 e pode ser feita no site www.sebrasp.org.br. Bom, e eu me despeço por aqui. Outras informações você confere ao vivo no Câmara Repórter às 6h30 da noite. Até a próxima edição.